Oi pessoal, aqui é a Prof. Ju. Hoje é só uma dica, aulinha rápida sobre hidrocarbonetos, tá? É só uma dica, fórmula molecular dos hidrocarbonetos. A gente já falou anteriormente dos tipos de hidrocarbonetos, né? Que o hidrocarboneto é o quê? Uma grande função onde nós temos estruturas que só apresentam carbonos e hidrogênios, tá? Então, dentro dessa grande função, nós temos subfunções. E cada subfunção, nós temos algumas equações que podem facilitar a nossa vida, caso venha alguma questão que fale sobre fórmula molecular, tá? Então aqui vamos começar pelos alcanos. Lembra que alcanos são o quê? Hidrocarbonetos de cadeia saturada e cadeia aberta ou acíclica, tá? Como é que eu posso definir? Existe uma equação que, a partir do número de carbonos, eu posso, então, definir a minha fórmula molecular. Para alcanos, a gente tem a seguinte equação. O número de carbonos seria o nosso N, então é Cn. Se eu sei o número de carbonos, eu vou saber o número de hidrogênios. Por quê? Porque o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Ah? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 carbonos, bom, então vai ser C4 e o número de hidrogênios vai ser o dobro de 4, que seria 8, mais 2. Então, eu vou ter o quê? Vou ter C4H10, tá? E assim por diante. Sabendo o número de carbonos, eu sei o número de hidrogênios, aí vocês não precisam ficar perdendo tempo fazendo, lembrando que carbono tem que fazer 4 ligações e botando lá CH3, CH2, 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 não. Para hidrocarbonetos e alcanos, vocês, a partir da equação, conseguem saber, então, qualquer alcano, a fórmula molecular de qualquer alcano. Depois, continuando, nós temos o quê? Nós temos os alcenos. E para alcenos, eu também tenho uma outra equação. Lembra que alceno é um hidrocarboneto que tem apenas uma dupla entre carbonos. E qual seria essa equação? Cn, de novo, o N é o número de carbonos, e o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos, tá? Depois nós temos o quê? Alcinos. Alcinos vão ser hidrocarbonetos que têm uma tripla entre carbonos. A equação que a gente vai usar, de novo, Cn, sei o número de carbonos, os hidrogênios vão ser o quê? O dobro do número de carbonos menos 2, tá? Então aqui eu tenho 4 carbonos de novo. Bom, meu número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, então 4 vezes 2, 8, menos 2, eu tenho 6. Para 4 carbonos, eu vou ter 6 hidrogênios, e aí vocês, de novo, não precisam perder tempo fazendo lá as estruturas, montando estrutura e colocando o número de hidrogênios manualmente, tá? Agora, para alcadienos, de novo, diferença. Alcadienos, nós vamos ter o quê? Di-en. Então, 2 duplas. A minha equação. Vocês percebem que a equação de alcadienos é exatamente igual a de alcinos? Então, o que isso nos diz? Que vai me ajudar para fazer a minha fórmula molecular. Mas eu não posso saber com certeza a qual subfunção eu estou falando, tá? Fórmula molecular só me dá o número de átomos presentes na estrutura. Não vai definir com 100% de certeza a que função pertence esta estrutura. Cuidado, tá? Essas equações vão servir para poupar tempo na hora da resolução da questão e não para definir a que função pertence. Certo? Bom, voltando aqui, alcadienos, então, mesma equação definida para alcinos. Cn, número de carbonos, e o número de hidrogênios vai ser o quê? O número de carbonos, o dobro deles, menos 2, tá? Depois nós temos quem? Os ciclanos, pessoal. Os ciclanos são o quê? Hidrocarbonetos com ligações simples ou cadeia saturada, só que agora de cadeia fechada. Por isso que é ciclo, tá? A gente pode dizer que são cicloalcanos ou ciclanos. Nós temos também uma equação
para este hidrocarboneto, que vai ser o quê? De novo, ó, a gente vai repetir, né, a mesma equação que nós usamos para alcenos, tá? Então, os ciclanos vão ter a mesma forma de alcenos. Aí, o que eu posso definir? Defino fórmula molecular, mas não vou definir a função, tá? Eu posso ter com a mesma fórmula molecular um hidrocarboneto de cadeia fechada ou cíclica ou um hidrocarboneto de cadeia aberta insaturado, tá? Isso aqui vai auxiliar bastante quando a gente for falar sobre isomeria, tá? Na sequência das unidades de orgânica. Bom, aqui ciclanos, tá? A equação que vocês vão usar vai ser o quê? O número de carbonos e o número de hidrogênios vai ser exatamente o dobro do número de carbonos. Depois nós temos quem? Os aromáticos, tá? Os aromáticos, nós temos 4 aromáticos principais, né? Eles têm nomes próprios, tá? O menor anel aromático é o benzeno. Vejam que o desenho de um benzeno é o quê? É um hexágono, que pode ser representado com uma bolinha no meio ou com 3 duplas conjugadas ou intercaladas, tá? Reparem que eu usei o termo conjugado, por quê? Porque já veio mais de uma vez no Enem esse termo conjugado e para nós não é uma palavra muito comum, mas sempre que falar conjugado quer dizer o quê? Que as minhas insaturações estarão intercaladas. Dupla simples, e aí pode ser tanto para cadeias abertas quanto para cadeias fechadas. Em cadeias fechadas alicíclicas ou em cadeias fechadas aromáticas, que são esses os principais exemplos, tá? Bom, para os principais aromáticos eu coloquei eles aqui e as suas fórmulas moleculares para a gente poder então dar uma olhadinha. Primeiro a gente tem o menor anel aromático, que é o benzeno, tá? Onde a fórmula molecular dele vai ser C6H6. Vejam que o número de carbonos é exatamente igual ao número de hidrogênios. Bom, depois do benzeno, a gente tem o quê? A gente tem o naftaleno. Lembra da naftalina? Pois é, tá? A gente conhece, né, como naftalina, mas, né, a naftalina também é chamada de naftaleno para nós que estamos estudando para o Enem, certo? Bom, aqui olhando a fórmula molecular do naftaleno, vejam que o número de hidrogênios é o número de carbonos menos 2. Por que menos 2? Por conta, então, dos carbonos que estão sendo compartilhados pelos 2 anéis aromáticos. Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem uma cadeia fechada, uma cadeia aromática polinucleada condensada. O que é isso? Os anéis estão compartilhando carbonos, tá? Depois aqui embaixo a gente tem então um outro exemplo bastante comum que é o antraceno, tá? O antraceno vão ser o quê? Vão ser agora 3 anéis aromáticos condensados, né? Que estão fazendo o quê? Dividindo e compartilhando carbonos, tá? Como é que eu sei? Bom, olha a fórmula molecular, tá? Se no naftaleno a gente tem, então, a redução de 2 hidrogênios por conta do compartilhamento de 2 carbonos, aqui nós teremos a redução de 4 hidrogênios. Por quê? Porque é o compartilhamento de 4 carbonos. Então, a fórmula molecular vai ficar o quê? C14H10.